Oi, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de ensino religioso. Eu sou o professor Marlon de Oliveira, sou professor, entre outras disciplinas, de ensino religioso e tenho a honra de ministrar essa disciplina na Escola Batista de Itapevi, ok? Vamos lá. Hoje a nossa missão é muito importante. Nós vamos continuar o tema cidadania e convivência, ok? Então, antes de continuarmos, já deixa o seu like no nosso vídeo aí, ok? Deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo tempo. Vai lá, se inscreve no nosso vídeo para não perder as nossas, perder as novidades, tá bom? Das próximas aulas, tá? Vamos lá, nossa missão é uma missão difícil, porque nós vamos continuar o tema cidadania e convivência. Na videoaula de número 1, falamos sobre a convivência consigo mesmo. Na videoaula de número 2, aula passada, falamos sobre a convivência com o outro. E hoje nós vamos falar da convivência com Deus. Convivência com Deus. Dentro desse tema, muito importante, nós vamos primeiro, nós dividimos a nossa aula em 4 partes. A primeira parte, nós vamos tratar aí sobre quem é Deus. Depois eu vou para um documento histórico de 1643, eu vou explicar isso depois, mas um documento que traz uma possível definição sobre quem é Deus, ok? Depois, numa terceira parte da nossa aula, nós vamos ler aqui o Salmo de número 90 da Bíblia Sagrada. E, por último, nós vamos pensar, ou vamos aplicar esse tema ao homem como um ser político. Olha que legal, tá? Ok? Bora para a nossa aula? Então, vamos lá. Lembre-se que na descrição do nosso vídeo e também no nosso aplicativo, você tem aí o link dos créditos dos textos citados aqui na nossa aula, tá bom? Na nossa videoaula. E assim que você terminar de assistir esse vídeo, corre lá para o nosso aplicativo para fazer as respectivas atividades referentes à videoaula de número 3, Convivência com Deus. Tá joia? Vamos lá, boa aula a todos, espero que vocês gostem, espero que a gente chegue aí à compreensão, né? Que a cidadania e a convivência envolve essa noção muito bem definida sobre quem é Deus, para que eu conviva também corretamente com Ele, ok? Então vamos lá, convivência com Deus, e eu começo com um texto de Dora Encontre e do Alessandro César Bigueto, que dizem: Deus criou todas as coisas, mas ninguém o criou. Deus é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Ainda que todas as estrelas se apaguem e todos os planetas sejam extintos, ele criará outros. Mas como sabemos que Deus existe, se não podemos vê-lo com os olhos nem ouvi-lo com os ouvidos? Embora algumas pessoas não acreditem na existência de Deus, as que acreditam sabem que ele existe porque o universo é tão belo, tão perfeito, tão harmonioso, que só pode ter sido criado por um ser muito inteligente, bom, poderoso e perfeito. De onde vem essa certeza de que Deus existe? Vem do fato de que pessoas muito especiais já o sentiram e ouviram, não com os ouvidos, mas com a alma. Todos nós podemos saber que ele existe, porque também podemos senti-lo dentro de nosso coração. E quando o sentimos, uma grande alegria e emoção toma conta de nós. Toma conta de nós. Acho muito bonito isso. Não é? A Confissão de Fé do Westminster, é um documento religioso escrito entre os anos de 1643 e 1646. É um documento religioso reconhecido
por todas as igrejas históricas protestantes ao redor do mundo hoje. É chamado Confissão de Fé de Westminster, escrito, obviamente, em Westminster, em Londres. Em Westminster, na Inglaterra. Esse texto, antes de eu ler, deixa eu só dar uma explicação por que eu estou lendo esse texto. Esse texto é o padrão de fé, a confissão de fé, o padrão de fé de muitas igrejas protestantes históricas ao redor do mundo. Então é um documento de não apenas uma ou duas ou três denominações, mas de várias religiões, de várias denominações protestantes históricas. Ok? E eu quero ler aqui o capítulo 2, eu vou ler o artigo 1º e o artigo 2º sobre quem é Deus. O capítulo 2, ele é designado como de Deus e da Santíssima Trindade. Olha o que ele diz, olha que interessante. E é interessante perceber que ele foi escrito em 1643 a 1646 por vários teólogos, pastores e pensadores de várias denominações religiosas naquela época. Então não é um documento de uma igreja só, tá? Diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele, Deus, é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. E para sua própria glória é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Sem palavras, né? Você vê que definição não completa, né? Porque ainda falta coisas, mas uma definição muito profunda sobre quem é Deus. No artigo 2, no artigo 2º do capítulo 2, artigo 2º, continua dizendo: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura. De sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência que ele ouve por bem requerer deles. Como você percebe, esta definição, não é, da Confissão de Fé do Westminster, esse artigo 2º, é muito profundo e mostra que Deus é soberano e está acima das suas criaturas. Não é? Então esses dois artigos trazem uma definição bastante
completa, não completa exaustiva, né? Mas densa e bastante profunda. É nesse sentido que eu uso o termo completa, sobre quem é Deus. Eu trago também aqui 4 citações de um pensador, de um teólogo do século XVI, chamado João Calvino, um dos sistematizadores da Reforma Protestante e das igrejas reformadas protestantes, né? Das igrejas protestantes reformadas. Ele diz assim, no seu comentário do texto bíblico de Romanos 1,19, João Calvino diz: não podemos compreender plenamente a Deus em toda a sua grandeza, mas há certos limites dentro dos quais os homens devem manter-se, embora Deus acomode a nossa tacanha capacidade toda a declaração que ele faz de si mesmo. Portanto, somente os estultos é que buscam conhecer a essência de Deus. A ideia é que nós devemos conhecer a Deus dentro dos limites que Deus mesmo nos deu para conhecê-lo. Não é? E ele continua no seu comentário de Hebreus capítulo 11, ele comentando o capítulo de Hebreus 11:6, Hebreus é um texto da Bíblia Sagrada, ele diz assim: não será bastante que formulemos uma vaga ideia de Deus, senão que temos que discernir quem é o Deus verdadeiro. Que proveito teríamos em inventar um ídolo e em seguida atribuir-lhe a glória divina? E aí, uma terceira e quarta citação fala sobre a necessidade da nossa religião ter como fundamento a pessoa de Deus. Ele diz assim, agora comentando o texto bíblico de Tito, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: o único fundamento de toda a religião é a imutável verdade de Deus. Olha que coisa, o fundamento de toda religião é a imutável verdade de Deus. E finalmente, comentando o Salmo 50, versículo 15, ele diz: toda verdadeira religião estará arruinada, a menos que Deus seja o único invocado. Ora, que coisa, hein? Você vê tanta coisa para a gente pensar. João Calvino não é o nosso foco aqui, mas João Calvino ainda vai dizer que a nossa convivência com Deus, eu falo que não é o nosso foco, porque o nosso foco é a definição de quem é Deus. Mas ele vai dizer que a nossa convivência com Deus depende de nós sabermos quem Ele é. E depois, quando eu sei quem Ele é, e eu creio no que a Bíblia diz a respeito de quem Ele é, então eu aprendo também a me conhecer. E isso gera uma vida de piedade, de verdadeira religião diante de Deus. Caminhando aí então para uma terceira parte da nossa aula, eu quero ler com vocês o Salmo de número 90 da Bíblia Sagrada. Salmo 90 da Bíblia Sagrada, quero ler com vocês. É um salmo de Moisés, aquele que abriu o Mar Vermelho, Moisés. Diz assim: oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado,
porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos seus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos. Continuando a leitura do Salmo 90, versículo 15. Do Salmo 90, a partir do versículo 15, onde paramos. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. No Salmo 90, ele vai dizer, não é? Eu ainda quero ler o Salmo 99, pelo menos uma parte dele diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Então esses textos todos que nós lemos servem para trazer aí uma definição, né, bastante madura sobre quem é Deus. Quem é Deus? Caminhando aqui na nossa proposta, para a última parte da nossa aula, conectando a convivência com Deus, o homem como um animal político ou o homem como um ser político. Muita gente pensa que fazer a história de um povo é coisa que só diz respeito aos governantes, aos grandes generais, aquelas pessoas cujos nomes a gente estuda séculos depois nos livros. No disco Por La Paz, Poligram, o poema traduzido e declamado do poeta Armando Tejada Gomes nos fala sobre isso. História pessoal da paz. Há sempre um rei sobre um cavalo nas velhas cidades, cercado pelas crianças e pelas fontes e por um estranho pássaro. Quando os vejo, penso que a morte nos olha de cima das estátuas com seus olhos fechados de bronze. Se pergunto por eles, me descrevem galopes e batalhas. Nunca o cavalo livre pelos prados, nem o Senhor na sua casa. Todos contam a história pelas guerras nas velhas cidades e por mais que pergunte, ninguém sabe me descrever a morada onde o padeiro amassava pão. A história que me contam é a história de uma ou outra batalha, mas ninguém me diz que enquanto isso o semeador semeava e colhendo o trigo os jovens se amavam mirando-se nos olhos. Para o poeta, certamente o padeiro, o semeador e os jovens são pessoas tão decisivas para a história quanto a ilustre figura que virou estátua na praça. E você? O que você acha? Você já se percebeu como alguém que faz parte da história? Em 1992, os jovens como você, e como eu também, né, foram para as ruas exigir que se tomassem providências diante de uma situação gritante de corrupção que envergonhava o país, e todos os jornais falaram da presença da juventude mudando o rumo da história. Hoje, nos nossos dias, uma forte manifestação contra o racismo nos Estados Unidos tem mudado a história. Eu não sou a favor da violência, a violência nunca é justificada e não deve ser relativizada jamais. Mas a ideia aqui é esse clamor dos jovens, fazendo com que os jovens participem do seu momento histórico e moldando os rumos da história. Isso é muito positivo.
Mas sempre há alguns que preferem ignorar todas as decisões, como se nada disso fosse da sua conta, e dizem: o jovem só tem que estudar, os políticos que resolvem os assuntos do país. Outros, desgostosos com os escândalos, corrupção, mentira, racismos, resolvem se afastar desses assuntos desagradáveis e dizendo, né? Não gosto nem de ouvir falar dessas coisas, é uma sujeirada só. O verbete política pode ser definido como se referindo ao poder, quer compreendendo a luta por sua conquista, manutenção e expansão, quer as instituições por meio das quais ele se exerce, ou a reflexão sobre sua origem, estrutura e razão de ser. É, portanto, de poder que se trata. Quando eu falo de política, é poder que se trata. Poder para quê? No fundo, para decidir como será a vida de todo um povo. Toda vez que alguém diz que não se interessa pela política, de fato está se desinteressando da própria vida, porque não há setor que por ela não seja afetado, desde a roupa que você veste até a profissão que você terá ou não condições de escolher. Não se interessar significa, de fato, dar licença para os que se sentem mais fortes fazerem o que bem entender. Por isso se diz que não há neutralidade possível. Quem resolve não participar, não saber das coisas, não tomar posição, está se colocando, querendo ou não, a favor de deixar tudo como está. Por outro lado, política não é só o que acontece nos altos escalões dos governos. Você já ouviu dizer que o homem é um ser político? Isso significa que a política, o uso do poder, está presente em todas as relações humanas. Basta que se coloquem duas pessoas juntas para que se estabeleça uma relação política. Isto é, para que se tenha que pensar como vai funcionar a questão do poder. Um vai mandar mais que o outro? De que jeito vão ser tomadas as decisões que afetam os dois? Como um vai lidar com o outro para conseguir o que quer? Perguntas desse tipo podem ser feitas a respeito das relações que se estabelecem num casal de namorados, na família, entre professor e aluno, no seu grupo de amigos, entre patrão e empregado, comerciante e fregueses, até num grupo de crianças que estejam combinando uma brincadeira. E tudo isso é, num sentido amplo, política. Será que dá para ficar por fora de um assunto dessa importância? Creio que não. Dessa maneira, como se usa o poder? Da maneira como se usa o poder, dependem, entre outras coisas, o salário de quem trabalha, preço das coisas que você compra, saúde da população, número de empregos disponíveis, nível da violência das ruas, qualidade da educação a ser oferecida, casa onde as pessoas moram, estradas por onde a gente viaja, a eficiência dos serviços públicos, liberdade de expressão e de religião, enfim. Tudo que diz respeito à felicidade humana é assunto religioso, porque faz parte do plano de Deus a realização das nossas profundas e autênticas aspirações. E isso nem é novidade de igreja moderninha. A situação política do povo de Deus é assunto constante na Bíblia. Os profetas vivem denunciando o mau uso do poder que causa prejuízo ao povo. Veja o que alguns desses profetas disseram sobre o abuso de poder, a corrupção, o hábito de enganar o povo. Desde o menor até o maior, todos eles são gananciosos, todos são ávidos por subornos e correm atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão, a causa da viúva não os atinge, diz o profeta Isaías no seu livro, capítulo 1, versículo 23. Jeremias, no capítulo 6, 14 e 15, diz: eles cuidam da ferida do povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eles deviam envergonhar-se porque praticaram coisas abomináveis, mas não se envergonham, nem sabem o que é sentir vergonha. Já o profeta Ezequiel, no capítulo 22, versículo 27 a 29, diz: os seus chefes são como lobos, que despedaçam a presa, derramando sangue e destruindo vidas a fim de obterem lucro. O povo da terra exerce a extorsão e pratica o roubo. Ele oprime o pobre e o indigente, sujeita o estrangeiro à extorsão contra o seu direito. Ainda o profeta Ezequiel, no capítulo 45, versículo 9, diz: basta, príncipes de Israel,
Afastai-vos da extorsão e da exploração, praticai o direito e a justiça, parai com as violências praticadas contra o meu povo. Que coisa profunda isso. A Bíblia não faz só crítica aos maus serviços prestados ao povo, mas a Bíblia também ensina a orar para que os dirigentes possam cumprir bem a sua missão. Por exemplo, o Salmo de número 72, versículos de 1 a 4 diz: Ó Deus, confia teu julgamento ao rei e a tua justiça ao filho do rei. Que ele governe teu povo com justiça e os teus pobres conforme o direito. Que os montes tragam paz e as colinas a justiça. Que ele defenda os pobres do povo, salve os filhos do indigente e esmague seus opressores. Jesus indica como deve ser usado o poder. Vocês sabem que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vocês não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vocês seja aquele que serve, e ao que quiser ser o primeiro dentre vocês seja o servo de todos. Jesus diz isso no capítulo 20, versículo 25 a 27 do Evangelho de Mateus. O próprio Jesus foi vítima de pressões políticas. A fé cristã diz que ele morreu para salvar todos os homens com a força do amor de Deus. Mas esse objetivo se cumpriu dentro de uma situação política que é perfeitamente visível no processo que o condenou à morte. Política foi também a manipulação da opinião pública que fez a multidão pedir a liberdade para um preso um assassino chamado Barrabás, e pedir em troca da libertação de Barrabás a crucificação de Jesus. Você pode ver esses detalhes todos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 11 ao 26. Você vive desejando que o amor seja perfeito, mas só se contenta quando fica tudo do seu jeito. Nós vamos chegando ao final, eu vou concluir, claro, mas não esqueça de correr lá e fazer as atividades respectivas às partes dessa videoaula, ok? Nós aprendemos aqui primeiro a convivência com Deus. A convivência com Deus dessa proposta de aula, primeiro é entender quem Ele é, ok? Então fomos para um documento histórico, citamos o pensamento de um grande teólogo reconhecido ao longo da história e fomos para a Bíblia Sagrada. Lemos o Salmo 90, lemos o Salmo 99 e, por último, uma quarta parte, nós tratamos sobre o homem como um ser político. E a ideia é conectar essa ideia de quem é Deus, da sua santidade, da sua justiça e do seu amor para com o modo como nós devemos viver aqui entre nós, na Terra. Né? E a ideia é que Deus quer que esse poder, esse relacionamento, essa relação política seja feita com justiça, com equidade e com respeito ao semelhante. Então a ideia é eu conhecer a Deus, saber quem Ele é, deve levar a que eu me relacione com o próximo de uma forma mais respeitosa, política, de uma forma mais franca, não é? E perceber que os nossos políticos devem ser melhores políticos a partir de uma compreensão que eles têm de quem é Deus. Então essa ideia de que religião e política não se misturam é uma grande bobagem. É uma grande bobagem. Mistura sim, porque a política tem a ver com relação de poder e nosso Deus é o Deus de todo poder. Então toda relação de política, toda relação de poder tem que ser feita debaixo do relacionamento de Deus. Ok? Eu saber quem Deus é deve mover-me a uma vida de respeito ao próximo. Tá joia? Chegamos aqui ao final da nossa videoaula de número 3, ok? Na semana que vem, nós vamos caminhar para continuar nesse tema da política, mas vamos falar sobre cidadania. Cidadania, nossa videoaula de número 4. Agradeço a todos aí que acompanharam a nossa videoaula. Deixa o seu like, ok? Lá no vídeo.
se inscreve no nosso canal no YouTube e corre lá e faça suas atividades lá no nosso aplicativo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.